de maio de 2018, data de uma tragédia anunciada. Um prédio no centro de São Paulo desabou depois de um incêndio, deixando 9 vítimas. Não teve vontade política de fazer uma reforma adequada para que, de fato, essas famílias pudessem estar morando com condições melhores. Num ano em que a gente viu uma tragédia como a do desmoronamento em São Paulo acontecer, que não tem como não dizer que isso não é consequência imediata da falta de participação da sociedade na gestão democrática da cidade. O interesse público começa com alguns questionamentos. Como evitar casos como esse? Como a população pode exigir e pressionar as autoridades? Os movimentos de luta por moradia reclamam que pouco podem fazer diante desse tipo de tragédia. Pouco podem fazer porque a participação desses movimentos no Conselho das Cidades foi extinta. Mas, para não ficar apenas de braços cruzados, esses grupos buscaram apoio no Ministério Público Federal e encontraram um aliado na luta pelo direito à moradia. Oi, seja bem-vindo à minha casa, nossa conquista. Depois de 10 anos de espera, essa é a casa que Vanessa conquistou e hoje vive com tranquilidade com o marido e 3 filhos no Jardim Mangueiral, em Brasília. O imóvel faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. A gente comprou aqui tem mais ou menos 5 anos, né? Que a gente foi sorteada, né? Para poder estar nesse programa já, realmente. E foi muito bom, porque é um dinheiro que faz falta. A casa própria é um sonho distante para muitos brasileiros que vivem em imóveis precários ou têm altas despesas com aluguel. O déficit habitacional no país é de mais de 7 milhões de imóveis, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE de 2015. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, essa luta é do que constrói um Brasil novo. Excluídos do Conselho das Cidades, representantes de movimentos de luta por moradia popular de todo o país se reuniram em Brasília em uma grande manifestação que terminou no Ministério das Cidades. Então, cada 2 ou 3 meses, baixa-se uma portaria que fala que vai construir o programa Minha Casa Minha Vida, mas na verdade não constrói nada, está tudo paralisado. Em estados mais distantes dos grandes centros, como o Amazonas, a situação é mais complicada. A política habitacional, ela no anterior governo, a gente tinha uma possibilidade de construção de habitação pelo Minha Casa Minha Vida. E tínhamos também o controle social. E isso, apesar de ser política de governo, que a gente vinha lutando para que fosse uma política de Estado, isso foi minado. Em resposta, o procurador da República, Felipe Fritz, ajuizou uma ação civil pública em que pede para que seja restabelecida a participação dos representantes no Conselho e a retomada da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Sem dúvida, o Conselho das Cidades é o instrumento que o governo federal tem para ouvir as necessidades populares, né, inclusive das camadas sociais mais pobres, ou que vivem em acampamentos, que vivem em invasões, compreender o que levou a essa situação de precariedade da moradia nas muitas situações do país, né, que são muito diversas. E esse instrumento o governo ele desmontou. Só com a volta dos representantes de movimentos de luta por moradia popular ao Conselho, eles poderão ter voz ativa novamente para reivindicar e lutar para ajudar a evitar tragédias como a de São Paulo. E veja também, arco e flecha não são suficientes para a sobrevivência nas aldeias. O Ministério Público Federal realiza visita à terra indígena Wayampi para a regularização do registro de armas de fogo. Virou investigação. O Ministério Público Federal abre inquérito para apurar conduta de brasileiros na Copa do Mundo na Rússia. Haja paciência. Esperar na fila de banco tem limite sim. Saiba qual o tempo máximo. Comemoração em dobro. MPF vence 2 categorias do Combrascom. E tem muito mais nessa edição do Interesse Público. Prestação de serviço, dicas e muito conteúdo inédito. Não vai perder.
Tempo de Copa do Mundo, tempo de festa das torcidas, de comemorar, de ter orgulho do seu país. Deveria ser assim, mas tem algumas situações que causam constrangimento, vergonha, indignação. Não é mesmo, Augusto? Infelizmente, Galton, o Ministério Público Federal abriu uma investigação criminal contra os brasileiros que gravaram este vídeo durante a Copa do Mundo. No vídeo, que viralizou em vários países, o grupo de amigos faz a mulher russa repetir em português palavras de baixo calão sem que ela soubesse o significado. O MPF aqui do Distrito Federal apura crime de injúria. O caso foi considerado de urgência e prioridade. As investigações vão permitir identificar a participação dos brasileiros envolvidos. Para o Ministério Público, o vídeo denegriu e expôs a estrangeira à humilhação pública diante do conteúdo claramente machista. Obrigado, Augusto. E você sabia que existe um conselho para fiscalizar a atuação do Ministério Público do Brasil e também para apoiar o MP na defesa dos direitos do cidadão? Pois é, essa é a função do Conselho Nacional do Ministério Público, que acabou de completar 13 anos. Com um termo feito a si mesmo à mão, em junho de 2005 tomou posse como presidente do então recém-criado Conselho Nacional do Ministério Público o Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles. A razão de ser do Conselho é exatamente essa, para que os membros do Ministério Público nunca percam o seu ideal, nunca percam a sua mística, nunca percam a sua missão, nunca percam o seu envolvimento na defesa de uma sociedade democrática e justamente plural. Nas fotos, a primeira composição de conselheiros do biênio de 2005 a 2007 e a antiga sede do CNMP. Eu sou da época que nós sentávamos todas as comissões numa sala só. Então nós não tínhamos nem lugar para sentar. Hoje nós temos uma estrutura muito bem feita, com comissões, órgãos independentes e também trabalhando ativamente, diuturnamente, na construção de um cenário de aperfeiçoamento, um cenário mais benéfico à sociedade. Uma construção de várias gerações que sempre trabalharam respeitando a autonomia do MPF, desde a criação do Conselho em 2004. Esse CNMP tem, ao longo do seu trabalho, com a participação intensa e dedicadíssima de todos os conselheiros e dos procuradores gerais de justiça, empreendido e assumido tarefas que divisam para onde vamos. E para onde vamos está na Constituição. Vamos no rumo de um país mais democrático. Com sede em Brasília, o CNMP é formado por 14 membros e representam diversos setores da sociedade. Aqui acabou se tornando um fórum de muito mais de integração do que de disputas corporativas. E creio que o trabalho que está sendo feito, a gente percebe isso inclusive nas sabatinas, quando os membros são chamados, tem sido muito proveitoso. Presidido pelo Procurador-Geral da República, o Conselho é composto por 4 integrantes do MPU, 3 membros do MPE, 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Nesses 13 anos, o Conselho Nacional do Ministério Público promoveu uma expressiva normatização e padronização de critérios e de atividades dos membros do Ministério Público e também evoluiu de uma mera atividade de controle para uma atividade de mais preocupação com as finalidades, com a missão institucional do Ministério Público no Brasil. E veja a seguir, no lugar de arco e flecha, armas de fogo. Nesse momento, os indígenas estão passando por uma instrução de tiro, que é uma das etapas para avaliação da capacidade técnica para a utilização dos armamentos.
Muito além de arcos, flechas e lanças. No Amapá, um mutirão promovido pelo MPF reuniu a Polícia Federal e outras instituições na aldeia Wayampi. O objetivo? Regularizar as armas de fogo usadas pelos indígenas para caça e proteção da comunidade. A repórter Luane Quariguazil foi até essa tribo conferir. Um povo que encontrou o equilíbrio entre o passado e o presente. Atualmente, cerca de 1.300 indígenas Wayampis vivem no Amapá. Aqui na comunidade, os índios possuem escolas, postos de saúde, centro de reuniões e tudo o que precisam da natureza, como a pesca e a caça. Daí a importância de possuir esses armamentos para o sustento da aldeia. Os Wayampis passaram a utilizar armas de fogo devido às dificuldades encontradas em abater os animais com flechas ou lanças. Mas cerca de 58 índios estão com registros das armas de fogo vencidos desde o ano de 2013. E para mudar essa situação, o procurador da República, Alexandre Guimarães, coordenou uma visita à terra indígena com representantes da FUNAI e outros órgãos responsáveis por essa regularização. O objetivo dessa nossa ação era justamente trazer de volta a legalidade aqueles Wayampi que tiveram, na época do Estatuto do Desarmamento, o registro das suas armas de fogo. Para atualizar o registro das armas, os índios teriam que ir até Macapá, uma distância de mais de 223 quilômetros, cerca de 6 horas de viagem. É importante do ponto de vista de, primeiro, trazer o Estado aqui para dentro da reserva indígena, favorecer os índios nesse sentido, de trazer o Estado oferecendo a condição para que eles possam portar arma de forma legal, na modalidade de subsistência, o caçador, tá certo? E aproximar cada vez mais também a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, as entidades dessas comunidades indígenas. Os índios passaram por uma instrução de tiro, que é uma das etapas para a avaliação da capacidade técnica para a utilização dos armamentos. O alvo que normalmente é utilizado é um alvo humanoide, né, com o formato de um humano. E eles falaram, olha, a gente não atira em humanos, a gente atira em paca, em macaco, em papagaio. É a caça que eles têm aqui, né? Então a gente teve que adaptar, né, eles mesmos já desenharam na cartolina esses animais no tamanho do alvo original e praticaram os tiros nesses alvos. Um psicólogo também realizou testes para comprovar a capacidade técnica dos índios. Essa avaliação ela consiste a gente avaliar o aspecto psicológico e o aspecto comportamental para os fins de registro e uso de arma de fogo. Isso facilita o trabalho de caça, porque através de arma de fogo nós conseguimos matar as caças para sustentar as famílias Wayampi. Você sabia que o Brasil é o segundo país da América Latina que mais mata jornalistas, atrás apenas do México? Entre 2010 e 2017, 26 repórteres foram mortos por motivos relacionados à profissão no país. A liberdade de imprensa é fundamental para que todo cidadão seja informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, e também para a manutenção da democracia. O Ministério Público Federal defende a criação de um marco regulatório para aumentar a proteção de quem sofre ameaças e para as vítimas de violência por causa da atividade profissional no país. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. Comemoração! MPF vence em 2 categorias do Prêmio Combrascom. É a seguir, logo depois do intervalo. Você sabia que os bancos devem atender aos clientes de acordo com o tempo estipulado por lei municipal?
Olha, não sabia, né? Para mim que era 1 hora normal. Eu vi falando nessa lei, né? Só que essa lei não foi ainda cumprida pelos bancos, né? Em muitos municípios, a lei limita em 15 minutos o tempo máximo de espera dos clientes na fila dos bancos em dias normais e em 30 minutos em dias de pico. Mas muita gente tem esperado bem mais tempo para ser atendido. Até 2 horas esperando. Quando vou ao banco, demora um pouquinho mais. Procuro ir em casa lotérica. Dependendo do setor e lugar, uma média de 1 hora, 1 hora e 20. Em Búzios, por exemplo, o Ministério Público já recomendou à Caixa Econômica Federal que cumpra a lei dos 15 minutos e que providencie caixa eletrônico adaptado para pessoas com deficiência. Caso a agência não tome as medidas necessárias, o MPF pode pedir a responsabilização por eventuais danos morais ou materiais. Quer mais informações como essa? Acesse o Ministério Público nas redes sociais. E por falar em bancos, o Ministério Público Federal está processando o Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Citibank, Santander e Banrisul. Esses bancos têm recusado ou dificultado que refugiados abram contas. As instituições financeiras alegam desconhecer o documento de identificação fornecido pela Polícia Federal e usado pelos estrangeiros aqui no Brasil. O MPF requer multa de R$10 mil para cada serviço recusado. Somente em 2017, o Brasil recebeu quase 34 mil solicitações de refúgio. Correios na mira do MPF. O pedido é para que a empresa seja condenada por práticas anticompetitivas no mercado interno de recebimento, transporte e entrega de correspondências e encomendas expressas. Para o Ministério Público, está comprovada a conduta de abuso de posição dominante dos Correios. Além do pagamento de multa, o MP pediu a condenação da estatal para o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Apesar dos insistentes avisos do Ministério Público contra o projeto de lei que deve flexibilizar o registro de agrotóxicos do país, a proposta foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora segue para votação em plenário. O MPF apontou pelo menos 6 pontos no projeto que desrespeitam a Constituição. Entre eles, o fato de dispensar os vendedores de advertir os consumidores sobre os riscos do uso de agrotóxicos. O Ministério Público Federal levou 2 troféus na 14ª premiação do Combrascom, um congresso que valoriza o trabalho e os resultados da área da comunicação. Durante 3 dias, Cuiabá, capital de Mato Grosso, recebeu jornalistas e assessores de comunicação de todas as partes do país para o Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça. Nessa edição, os debates foram sobre estratégias para alcançar melhores resultados na comunicação institucional. Esse tipo de espaço, esse tipo de experiência, né, de vivência que a gente está tendo aqui, é de extrema importância para a gente mostrar o que tá sendo feito também. A gente tem uma comunicação extremamente profissional e que precisa e merece ter visibilidade. Então, um espaço como esse, ele mostra isso, ele dá essa chance, essa oportunidade. E para encerrar o evento, nada melhor que uma festa. A cerimônia do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça reconhece os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação do Ministério Público, Advocacia Pública e Judiciário. A intenção do prêmio não é só dar uma estatueta para alguém. A ideia do prêmio é dar visibilidade a isso, permitir que essas assessorias, inclusive, possam voltar para os seus órgãos premiadas e, com isso, ganhar visibilidade e cada vez mais um perfil estratégico na sua organização. Foram 236 inscritos em 15 categorias. Os projetos selecionados foram escolhidos por uma comissão técnica e as indicações reuniram trabalhos com grande impacto social e caráter inovador. Nesta 14ª edição do Combrascom, o Ministério Público Federal ficou entre os finalistas e concorreu em 4 categorias: mídia radiofônica, mídia social, programa de TV e vídeo institucional. Levou o prêmio em 2 delas. Brasil Nunca Mais Digital foi o vídeo institucional premiado, uma campanha para incentivar o acesso ao site Brasil Nunca Mais, que reúne informações sobre os crimes cometidos durante a ditadura. Ele
mpm-digital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Tuitaço Retrocesso Ambiental Não foi o projeto vencedor na categoria Mídias Sociais, uma grande mobilização digital contra medidas provisórias que colocam em risco o meio ambiente. Só no Twitter foram mais de 10 milhões de visualizações. Com essas 2 vitórias, o Ministério Público Federal já soma 15 prêmios no Combrascon desde a edição de 2006. Esse tuitaço teve a participação efetiva das pessoas e um grande resultado. Eu acho que o grande mérito, isso provavelmente deve ter sido levado em conta pelos jurados, foi o veto integral à medida provisória que trazia prejuízos para o meio ambiente. Esse é um trabalho que com certeza teve a mão e o coração de cada um que trabalha na Secretaria de Comunicação e também nos estados. Quer participar do Interesse Público? Mande sugestões para o e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Todas as nossas reportagens estão no site que aparece aí na sua tela. Quer rever o nosso programa? Temos um canal no YouTube, youtube.com/tvmpf. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa.